e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras, de revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar para os instantes, meus irmãos. Estamos aí nessa última semana do nosso tempo litúrgico. As últimas semanas do tempo litúrgico vão ganhando esse tom meio escatológico, né? Já que é o final do ano litúrgico, também vamos pensar sobre os finais, né? Os novíssimos da nossa vida, o julgamento, a morte, o céu, o inferno, o purgatório, já que a gente meditou sobre o mistério da vida de Jesus durante todo o ano litúrgico. Agora temos que meditar sobre os finais, sobre os fins, né? O nosso fim, o fim do mundo, o juízo. E por isso, tanto domingo, essa semana, também o início do Advento também fala ainda sobre a segunda vinda de Jesus. A gente está refletindo um pouco sobre esses finais, né? Tanto o Apocalipse aqui fala dessa ceifa, né? Domingo a gente viu Jesus falando da separação, né, das ovelhas dos cabritos. Aqui o Apocalipse, essa imagem do ceifar, né? O final do mundo, quando Deus vai ceifar os frutos bons e levar para o céu, e aquilo que secou, que não deu fruto, ele vai jogar para ser queimado, né? A imagem do inferno, do fogo, da perdição. E é interessante que Jesus aqui, né, dentro desse sentido escatológico que a liturgia quer nos dar, a gente escuta esse evangelho que está aqui hoje na Bíblia, na liturgia, segundo São Lucas. O evangelho começa Jesus chamando a atenção de pessoas que estavam encantadas com o templo de Jerusalém, né, que é bonito, né? Coisas douradas, pedras, tudo muito bonito, digno para Deus, claro, né? Bem feito. Afinal de contas, o templo de Jerusalém, para o judeu, é onde Deus mora, é onde Deus habita, onde a presença de Deus é sentida, onde eu converso com Deus. Então, realmente, vamos dar o melhor para Deus, né? Vamos construir, né? E é claro que, por ser bonito, as pessoas ficam ali perdidas na beleza do templo. E aí Jesus chama atenção em relação a isso. Olha, não fica perdidos naquilo que não é essencial. Foi feito por Deus porque tem que dar o melhor por Deus, mas esse não é o essencial. O essencial do templo é o quê? Você encontrar com Deus. Se a gente entrar numa igreja, achar ela bonita, mas não te levou a rezar, não adiantou de nada, né? A igreja tem que servir para rezar.
né? Por isso, claro que a gente faz as igrejas para tentar ter um ambiente de oração. Mas, se não for isso, no caso aqui, estavam dispersos, né? Estavam no templo de Jerusalém, onde Deus mora, onde Deus fala, onde a presença de Deus é grande, e eles estavam dispersos. Então assim, ei, acordem, o essencial é Deus, é encontrar com Deus, né? E isso é muito propício no nosso tempo de hoje, né? Porque vejo muito hoje as pessoas no mundo e na igreja se perdendo em coisas acidentais, coisas boas, justas, que temos que ter, que temos que usar, que temos que fazer, que temos que, né? Mas que se gasta tanta energia, se briga tanto por uma coisa que é tanto acidental, e as coisas essenciais vão ficando para trás, assim, para o lado, né? O amor por Deus, o encontro com Deus, o levar a pessoa para Deus, às vezes se perde porque uma cadeira está fora do lugar, né? E a gente vai, né, dando valor a coisas que tem que estar bem feito, mas diante de Deus, o que Deus valoriza mais? O que Deus ama mais? O que Deus dá mais valor? É isso que eu tenho que dar mais valor também. O problema é que a gente é sempre extremo, né? Quando a gente dá valor para uma coisa, a gente desvaloriza a outra, né? A gente não sabe colocar a coisa na escala de valores, né? Aí a gente briga por umas coisas e não briga por outras, que perde até a nossa lógica, né? De amar a Deus, ou de fazer as coisas por Deus. Então Jesus chama atenção, olha, né? A primeira coisa Jesus chama atenção. Aí a segunda, eles já estavam distraídos ali por causa do templo e, né, das coisas bonitas. Jesus é até duro, né? Isso tudo aqui é muito bonito, um dia vai virar pedra sobre pedra, porque no final das contas é você e Deus. Se a gente se apegar a essas coisas nesse mundo que vão virar pó, né, e isso atrapalhar você ser mais de Deus, se isso aqui vai virar pedra um dia, isso não pode te afastar de Deus, tem que te aproximar, porque o Deus é o único que vai ser eterno, vai ser eterno, né? Vai ser sua felicidade eterna. Então isso aqui vai virar pó. Então não dê mais importância àquilo que não tem tanta importância. Dê importância àquilo que tem mais valor, que é mais importante, né? E aí Jesus chama a atenção, aí eles se perdem mais ainda. Porque Jesus já falou que ele vai cair, vai virar pedra. Aí eles ficam preocupados. Ah, meu Deus, mas quando vai acontecer isso? Né? A outra preocupação que a gente também se perde muito hoje, né? Ai, o mundo vai acabar. Hoje tem uns profetas do Apocalipse, né? Vai acabar o mundo, e Jesus está voltando, isso, aquilo, outro, e as pessoas ficam tão perturbadas, né, com isso, que esquece o essencial, que é: se eu amo a Deus e Deus me ama, se eu estou na santidade, se o mundo vai acabar hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, não importa que eu estou com Deus, né? Não importa, estou com Deus, né? A pergunta que fizeram um santo, dia que fosse um domingo sábio, né? Se Jesus voltasse hoje, o que você ia fazer? Eu ia continuar jogando bola, porque é isso que Jesus quer que eu faça, né? Jogar bola, está na do recreio aqui do oratório, né? Dom Bosco, né? Porque eu estou na graça, eu estou com Deus, né? Eu estou fazendo o que Deus quer. Então, tudo aquilo que pode até ser piedoso, cristão, mas tira a nossa paz e nos impede de ter comunhão maior com Deus, é acidental. Aí eles ficaram perturbados, né? Porque para o judeu, eles já viveram isso várias vezes, né? A destruição do templo de Jerusalém. Quando destruíam o templo de Jerusalém, quer dizer que eles ficavam perdidos, porque se não tem um templo, não tem Deus, vamos ser escravos de novo na Babilônia, na Grécia, vai ser muito ruim para nós, porque se a gente perder o templo, então eles ficavam ali ansiosos, agitados, preocupados, vai acabar tudo de novo. Aí Jesus: não se preocupe com isso, né? Esse também é preciso saber, é preciso entender. Existe um fim dos tempos, existem sinais que vão mostrando para nós, os sinais dos tempos, que o mundo não está bem, ou que o mundo está caminhando para o final. Existe, mas não é isso que tem que nos trazer tanta preocupação e agitação. É o encontro comigo, né? E aí Jesus faz até questão de falar: olha, vocês vão ver guerras, terremotos, né? Vão ver um país lutando contra outro, grandes sinais no céu, coisas pavorosas acontecerem. Geralmente quando a gente vê essas coisas, dizemos: agora o fim do mundo está chegando, Jesus está voltando. Aí Jesus fala assim: mas ainda não é o fim. Para contrariar a gente, né? Mas não será o fim ainda. O fim só Ele sabe. Às vezes a gente quer dar uma de saber mais do que Deus quer revelar. Se Deus quer revelar isso, saiba o que Deus quer revelar. Não queira saber mais do que Deus não quis revelar. Ainda mais, por exemplo, o fim do mundo, o fim dos tempos, né? A gente não sabe nenhum dia da nossa morte. Deus, por misericórdia e por comunhão com algum santo, até revela o dia da morte daquele santo, mas aí tem que ser uma comunhão de santidade mesmo.
né? Até porque aquele santo não ia se desesperar para saber o dia da morte, né? Para ele morrer ou ficar é lucro, né? Se morrer para mim é Cristo, se eu ficar para servir, né? Se eu morrer para Cristo é lucro, se eu ficar para servir eu fico com alegria, porque servir o Senhor é minha alegria. Então não vai se perturbar com aquilo. Então Jesus chama atenção em relação a isso também, né? Vai ter fim, vai ter grandes sinais, né? E são muitos. Você vê, a gente lê isso aqui hoje, a gente identifica isso com muita clareza, né? Jesus fala, vai ter guerras, revoluções, grandes terremotos, fome, peste, coisas pavorosas, sinais no céu. Tudo isso acontece hoje, aconteceu, né? Mas que a gente não entre nessas coisas, né? A própria geração de Paulo escreve a carta a Tessalonicenses porque eles tinham essa ânsia, Jesus vai voltar agora. No tempo deles tinha guerra, tinha fome, tinha peste, tinha terremoto, tinha tudo que tem nos tempos de hoje. Por isso eles olhavam Jesus falar isso, e lá no tempo de Paulo, na comunidade de Tessalônica, eles já achavam que Jesus ia voltar, porque está acontecendo tudo o que ele está falando. Assim como aconteceu na Idade Média, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, quando vira o século, sempre acontecem coisas, né, assim, desse tipo, e as pessoas ficam perturbadas com isso. Temos que saber, né? E até nos ajuda às vezes a gente ter aquele receio, né? O mundo vai acabar, a morte vai chegar e eu posso me perder. Claro que a gente tem medo de perder a nossa alma, né? Mas a igreja até nos ensina, né? Que existe duas coisas, chamadas atrição e a contrição, né? A atrição é quando você tem medo do inferno, né? Mas a igreja vai dizer, a atrição é imperfeita, porque, né, o seu contato com Deus, o seu arrependimento, o seu desejo de salvação não tem que ser para a atrição, esse medo do inferno, tem que ser pela contrição, que é o arrependimento perfeito, que é o arrependimento que você tem porque você ofendeu a Deus e está ali choroso porque não vai ficar com a pessoa que você ama. Você pode não estar com ele, você não está com medo de sofrer, você está com medo de perder o amor, né? Sua paixão, eu vou perder minha paixão, não é possível, eu posso perder minha paixão, né? Você vê, é muito mais perfeito, porque eu estou focado em alguém, eu não estou focado em mim. Eu vou me perder, eu vou sofrer, eu vou para o inferno, ou eu vou perder o meu amado. Você está focando em outra pessoa, isso é mais perfeito, né? Tudo que é em Deus, que sai de você, sai do eu, é mais perfeito. Isso é próprio do amor, né? Então assim, tem que ter isso, tem que saber. Jesus falou isso várias vezes, até porque a gente precisa saber que isso é doutrina, que é revelação. O mundo vai acabar, haverá sinais, para a gente poder usar dessas coisas. Estou vendo sinais, né? Estou vendo terremotos, aquilo me acorde, né? Caramba, Jesus vai voltar e eu preciso estar preparado, eu preciso estar em comunhão com Ele. Vou estar tendo uma guerra ali. Esses sinais é bom para dar uma acordada, não para dar desesperada, né? Para dar um sinal, para fazer a gente lembrar que as coisas um dia vão acabar. Lembrar que o mundo não é o melhor possível, o mundo não é para nós. Infelizmente a gente, por causa do pecado, está estragando tudo. E Deus quer nos salvar. Então assim, tudo que nos ajuda a elevar o pensamento, o sentimento, o coração, a inteligência para Deus é válido. E isso aqui que Jesus falou, tantas coisas externas, como a igreja bonita, tanto saber dos sinais, o saber do fim do mundo, se não for utilizado, se não for acolhido por nós como algo que nos aproxima de Deus, perde todo o seu sentido. E como tudo tudo na nossa vida pode ser desvirtuado ou ser mal usado, né? Porque para as nossas misérias, nosso orgulho, vaidade, neuras, a gente tem que pedir muito a Deus, né, esse entender como encontrar com Ele, se curar-se para poder encontrar com Ele. Porque senão a gente faz coisas piores do que aqueles que não são de Deus. Tem um santo que fala, e é verdade, é uma máxima que se transformou, né? Se a gente corrompe aquilo que é melhor, gera coisas piores. Eu tenho vaidade com o meu carro, mas eu tenho vaidade com o meu terço. Você está corrompendo uma coisa melhor, pode gerar coisas piores do que a vaidade por um carro, diz um santo. Porque você está corrompendo uma coisa santa, né, com a sua vaidade. Está corrompendo a coisa santa, aquilo que é justo, a missa que você celebra, a imagem que você tem, a missa. Você está corrompendo aquilo ali, né? Que o pecado, quando é usado para uma coisa que não tem valor, é pecado, é ruim, mas quando é usado para as coisas santas de Deus, para contaminar aquilo, né, futuramente vai gerar coisas piores, claro, na alma, né? Não estou falando de consequências externas. Geralmente nossos pecados
humanos geram coisas ruins. E nossos pecados mais espirituais, né, nosso orgulho, vaidade, gula espiritual, vai gerar coisas piores na nossa alma, no nosso coração. Que um dia, lá na frente, vai fazer a gente tropeçar feio, porque se a gente não vai progredindo, meu filho, um dia a gente pode cair na lama de novo. Então a gente precisa entender isso. Jesus tem essas palavras assim, que faz sempre olhar para o essencial, sempre apontar para o que é mais certo, do que é melhor, do que nos aproxima mais dele. No fundo é a comunhão com ele, a união com ele, unidos a ele, permitir que ele faça de nós o que ele bem entende. A gente se une a Deus e Deus usa de nós para o que ele quiser nesse mundo. Esse é o essencial, né? Dentro de tudo aquilo que ele me revelou como verdade, eu vou usar para aquilo que é mentira, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é verdade revelada, aquilo que não é de fé. Claro que aquilo não me aproxima de Deus, por isso eu não quero na minha vida. Não me aproxima de Deus, mas não tem nada a ver, é justo, é legal, mas não está me aproximando de Deus. O que me aproxima de Deus é o que Deus revelou, que Deus mostrou, que Deus anunciou. Então eu uso disso para me aproximar de Deus. E se eu estiver usando o que Deus revelou para me afastar ou para alimentar algo que não é bom em mim, também é preciso pedir a graça de Deus para mudar isso em nós. Tá bom? Que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar a trilhar esse sutil, às vezes, caminho de santidade, não observado por nós, que tanto às vezes colocamos ela em coisas externas, mas é mais formado no interno do nosso coração, e a gente precisa entender e buscar o ensinamento de Jesus para trilhar esse caminho. Tá bom, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.